E aí pessoal, tudo bem? Continuando a revisão do cálculo vetorial no eletromagnetismo, vamos falar hoje do teorema do gradiente, que é mais um teorema integral, assim como o da aula passada, né? Nesse caso, o teorema vai ser para 3 dimensões, tá? Pode ser para 2 também, ou mais. Mas no caso a gente vai falar especificamente de 3 dimensões e o exemplo vai ser para 2 dimensões. Mas no final das contas é a mesma coisa. Digamos que eu estou aqui nesse plano cartesiano e quero ter uma função, digamos, v de x, y, z, e eu quero fazer essa função variar de um ponto A até o ponto B, tá? Ou seja, eu estou indo do ponto A para o ponto B e quero descobrir qual é a variação dessa função. A variação dessa função, é só vocês lembrarem da aula passada, é simplesmente variação dv na função, você tira o gradiente da função no ponto que você está percorrendo e faz o produto escalar com o infinitesimal de caminho. Nesse caso aqui, eu estou pegando um caminho DLI, tá? DLI. Só que eu não quero apenas essa variação, eu quero a variação todinha de A até B. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego e integro dos dois lados. Integro de A até B dos dois lados. A, B. Tá? Basicamente isso. Esse lado aqui, né, integral de dv, fica v de b menos v de a. Ou seja, esse resultado aqui vai ser simplesmente isso aqui, ó. Integral de a até b, né, gradiente da função v, escalar dl, integrei todos os caminhos, tá? Vai ser igual a v de b menos v de a. Esse resultado, ele é igual àquele que a gente achou na aula passada do teorema fundamental do cálculo. A diferença é que aqui a gente tem uma função escalar que não é mais dependência unidimensional, ela depende de 3 variáveis, no caso x, y e z, tá certo? E esse aqui é, pessoal, o teorema do gradiente. Ele diz que se eu tiver uma integral de linha, nesse caso, em cima de uma função, né, em cima da derivada da função e pegar o produto escalar com esse diferencial aqui, isso vai ser igual aos valores da função nos pontos de fronteira, que é o A e B. Beleza? Basicamente igual à aula passada, né, quando a gente falou do teorema fundamental do cálculo. E a interpretação geométrica que eu vou falar aqui é um pouco parecido com aquela que o Griffiths, que é o livro que eu estou seguindo, principalmente fala. Né? No caso, ele dá o exemplo da Torre Eiffel, mas aqui é a mesma coisa. Eu só fiz um pouquinho diferente para ilustrar melhor. Digamos que você está aqui numa pirâmide e quer medir essa pirâmide. Tá? Tanto faz eu medir essa pirâmide da seguinte forma. Eu subo um degrau, meço esse degrau. Subo outro, meço outro degrau. E assim vou subindo degrau, medindo degrau, até chegar no topo dela. Se eu pegar e somar todos esses delta LI, de 1 até N, isso aqui vai ser a mesmíssima coisa do que eu fazer assim. Vou só botar um aproximado, porque aqui, para ser igual, tem que ser integral, tá? Vai ser a mesma coisa que eu pegar a altura maior, HB, em relação ao chão, e tirar esse batentezinho aqui, né? Menos H de A. Ou seja, em essência, a interpretação geométrica do teorema do gradiente é essa. É simplesmente aquela que a gente tinha comentado no cálculo, no teorema do cálculo fundamental, tá? E tem dois resultados interessantes, que são os seguintes. O primeiro é a integral de A até B do gradiente da função escalar dl não depende do caminho, porque o resultado fala que a integral vai depender apenas dos pontos da fronteira. Ou seja, não importa o caminho que eu pegar aqui nesse gráfico, se eu vir por outro caminho, ele sempre vai ser v de b menos v de a. Ou seja, ele não depende do caminho. Basicamente isso. E o outro resultado interessante é que já que ele não depende do caminho, se eu fizer a integral de a até b dessa forma aqui, ó, aí, digamos, eu quero que o b seja igual a a. Ou seja, eu estou indo do ponto e voltando para ele mesmo. Isso aqui viraria a integral dessa forma. V escalar dl seria v de b menos v de a, tá? Só que b igual a a, isso aqui nulo. Ou seja, o outro resultado é esse. Isso aqui é zero. Tá? Ou seja, porque isso aqui é uma coisa conservativa, como eu já falei na aula passada também. Tá?
E aqui, quando a gente chegar mais na frente, a gente vai ver que isso aqui está relacionado com campo elétrico e etc. Beleza? Agora vamos para o exemplo. O exemplo que eu estou pegando também é do Griffiths, tá? No caso, ele te dá essa função aqui de duas variáveis, de x e y, e pede, cara, mostra para mim que o teorema do gradiente realmente dá certo com ela. Ou seja, basicamente ele quer que a gente calcule este lado e este outro para mostrar que eles são iguais. Tá? Em que o ponto A ele é a origem e o ponto B é x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 0. O Griffiths ele faz por este caminho aqui. Ó. Ele vem primeiro por aqui caminhando no eixo x e em seguida ele vai e sobe até o eixo y, né? Que ele está vindo daqui da origem para o ponto 2, 1, 0. Eu vou fazer diferente para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado do que ele calculou lá. Tá? Primeiro, quem é o diferencial de caminho total aqui? Ele é simplesmente assim, ó. dl, ele vai ser dx, x chapéu, porque tem uma variação no x, mais dy, y chapéu, porque tem uma variação no eixo y. Pegando o caminho 1, que é esse caminho aqui, percorrendo em cima do eixo y, na qual o x é igual a 0. Caminho 1. Primeiro eu calculo o gradiente de t, né? Porque eu vou calcular primeiro esse lado. Quem é o gradiente de t? Lembrando das aulas passadas. Ele é dt dx x chapéu mais dt dy y chapéu. O gradiente total dele, né, vai ser derivada de t em relação a x, y ao quadrado x chapéu, mais derivada de t em relação a y, 2x y chapéu. Beleza? Aqui botei um v, mas é um t. Só confundindo essa função. Enfim, aí o que acontece agora? Vamos calcular esse lado aqui no caminho 1. No caminho 1, vou chamar de DL1. DL1. No caminho 1, o datax é 0. Ou seja, esse termo aqui ele se anula. O DL1 então vai ser igual dy, y chapéu. Tá? E aí eu resolvo a integral de A até B. Qual é o ponto que eu estou indo? Daqui até aqui. Tá? E é dy só. Então vai ficar assim. Ó. Integral. O y está variando de quanto até quanto aqui? De 0 até 1. Tá? Fica 0 até 1. Só que tem um detalhe interessante. Eu estou pegando aqui o gradiente escalar dl. Esse fator aqui, escalar com esse, anula, porque x chapéu com y chapéu dá 0. E esse com esse dá 2x y dy. Tá? Só que nesse caminho que eu estou pegando aqui, ó, o x é 0. Se o x é 0, então esse termo aqui anula. Beleza? Agora vamos pegar o segundo caminho. Daqui até aqui. Caminho 2. Vamos lá, caminho 2. Gradiente de t é a mesma, só que agora eu vou pegar o caminho 2, que é na qual o dy é 0. Né? Porque o y não varia nessa caminhadazinha que eu faço aqui. Ó. Tá? Só o x que varia. Então o que acontece? Se o dy é 0, esse cara aqui vai ser anulado e o dl2 ele vai ser simplesmente dx x chapéu. E aí, se eu pegar o produto escalar, né? dt com dl2 vai ser integral de... O x está variando de 0 a 2. E eu vou pegar esse termo aqui e escalar com esse. Esse aqui com esse aqui se anula. Só sobra y ao quadrado dx. Tá? O y ao quadrado, nesse caminhada aqui, o y vale 1. Então, se o y vale 1, esse cara aqui é 1. E aqui fica a integral de dx, de indo de 0 até 2. Isso aqui dá igual a 2. Certo? Portanto, este lado aqui da integral que eu estou resolvendo de caminho, integral de A até B, no qual A e B são esses pontos, de gradiente de T escalar dl, vai ser 2. Tá? O primeiro lado a gente já identificou facilmente. O outro lado é mais simples ainda, é só pegar os valores de T na fronteira, T de B menos T de A. Né? Quem é o T? X é Y quadrado. Quem é o T de A? É 0. Né? E quem é o T de B? Vai ser, bota aqui 2, porque o x é 2, e bota aqui 1, porque o y é 1. Então fica 2. Logo, t de b, que é um vetor, menos t de a,
2. Ou seja, realmente eu provei que os dois lados são 2, os dois lados são iguais, tá? Você fizer por esse caminho, vai dar também certo, igual o Grips fez. E por este caminho também, só que esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque o x, o y é função de x, né? Nesse caminho é uma reta, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá certo? Então é isso aí, obrigado, se cuidem.